Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Guedes e eu sou o coordenador do curso Pós-MBA USP, um curso para quem caminha um pouquinho na frente. Esse curso tem como aspiração, como missão, trazer conhecimentos novos para um mundo em constante transformação para aqueles e aquelas que já cursaram o MBA. A mudança no mundo deve ser acompanhada pela mudança nas empresas, nas companhias, nos governos. E essa mudança provém fundamentalmente da mudança nas pessoas. Como a gente diz tantas vezes, não existem CNPJs, só existem CPFs agrupados. As pessoas é que movem as companhias, não é a tecnologia, não são os prédios, são as pessoas. E é sobre isso que vamos falar hoje, especialmente hoje, com a querida amiga, a professora Renata Spers, que é uma das autoridades no Brasil sobre pensamento a respeito do futuro, que os americanos chamam de futuring, e a gente vai descobrir aqui como é que a gente fala isso em português mesmo, se é futurologia ou alguma coisa que o valha. Essa discussão tem a ver com antecipar futuros possíveis, para que possamos agir no presente em direção ao futuro que queremos construir. Um MBA ou um pós-MBA tem essa aspiração também, construir um futuro desejado e não ser levado pelas circunstâncias. A professora Renata é hoje coordenadora de um dos núcleos mais longevos da FIA Business School, que é o ProFuturo, e ela vai falar um pouquinho sobre isso. Nós dois somos, vamos dizer, compartilhamos a amizade e o tremendo apreço pelo professor James Wright, de saudosa memória, que fundou, um dos fundadores da FIA, enfim, e que deixou um legado tão grande para o Brasil e para a nossa instituição em particular, para a USP e para a FIA. Então a professora Renata hoje coordena o ProFuturo, além disso é professora da FIA e com muito orgulho também professora da FEA, uma das melhores universidades do país, como você sabe, também uma das únicas do Brasil a figurar entre as 200 melhores faculdades do mundo. Ela também é pesquisadora e, além de outras tantas coisas que ela vai nos contar hoje, e encontrou tempo para vir falar conosco, o que nos enche de orgulho e também de muita satisfação. Então, sem mais, eu queria lhes apresentar a professora Renata e vamos aí. Professora, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Por favor, apresente-se um pouco melhor do que eu fiz para o nosso público. Muito obrigada. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, a convite do querido professor, amigo, professor Guedes. É uma enorme satisfação, especialmente para falar sobre um assunto pelo qual eu tenho tanto apreço, que é o estudo do futuro. Eu acho que nós temos como missão no ProFuturo levar um pouco dessa mentalidade de pensar o futuro e de desmistificar isso um pouco a partir de pesquisas, de estudos que nós fizemos. Então eu, como o professor apresentou, eu sou professora da FEA. Na FEA eu tenho um curso para mestrado, para doutorado sobre estudos do futuro. Aqui na FIA coordeno os MBAs internacionais. Também aqui nós temos um curso voltado para o público C-Level, mas que é super aplicado, muito prático, porque todo mundo precisa pensar o futuro. Eu acho que no fundo é isso. Como que a gente pode trazer esta mentalidade para o nosso dia a dia? Seja com muito recurso ou com praticamente nenhum recurso. Acho que é mais uma questão mesmo da gente ter esse alinhamento de pensamento para uma tomada de decisão estratégica com maior qualidade. Sou economista, sou mestre e doutora em administração, sou membro do conselho curador aqui da FIA, sou mãe da Clarinha e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu não sabia que você era economista, eu achei que você tinha feito administração. Eu sou economista. Eu acho que isso já traz um pouco dessa visão sistêmica, né? Então, eu fiz depois o mestrado, doutorado em administração, mas sempre gostei muito de ter essa visão de conjunto, ou seja, ver a organização fora dela. Então, a gente tem que pensar, sim, em todos, os componentes aí que fazem parte de uma empresa, mas a empresa ela não está isolada. Ela faz parte de um contexto muito maior. Então, olhar para esse contexto já é um dos primeiros pontos importantes para pensar o futuro. Que tem a ver um pouco com teoria dos sistemas, né? Tem super a ver. Que são sistemas complexos na medida em que é um conjunto de subsistemas que são interligados e se retroalimentam, o que torna a análise sempre muito complexa, né? O que me leva aqui para a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, que é mais uma curiosidade mesmo.
o mundo vem mudando, como a gente falou agora no comecinho, e de maneira acelerada, né? Só ver o impacto que tem os eventos climáticos no mundo, ou os eventos geopolíticos, como o que vivemos hoje em dia, dois trágicos eventos de duas guerras muito grandes acontecendo ao mesmo tempo, sem contar na África, os conflitos que hoje existem e que podem repercutir no mundo. Vimos, eventualmente esse podcast está sendo assistido lá no futuro, mas a gente está vendo agora, acontecendo hoje, dia 25 de novembro, uma pequena crise com o Carrefour, que protege os seus, lá na matriz, protege os fazendeiros e os interesses locais, o que até certa medida é lícito, mas jogando um balde de água fria num continente, né? Que não compra mais carne da América Latina, como se isso fizesse algum sentido para proteger, enfim. Então, são eventos isolados, mas que se conectam com uma cadeia de modo que a gente não consegue nem enxergar até onde vai. Nesse contexto, essa complexidade de se prever o futuro, e é essa a pergunta afinal de contas, vem aumentando com a complexidade do mundo, ou essa tecnologia de se antecipar os cenários possíveis para o futuro permanece mais ou menos estável ao longo do tempo? Ela vem aumentando, sem dúvida, junto com a complexidade do mundo, né, em que nós vivemos. Acho que todos esses fatores que você mencionou, então questões ambientais, climáticas, geopolíticas, a interconexão, né, quer dizer, a própria questão do Covid nos mostrou muito isso, tudo muito acelerado, muito rápido. Respostas também que muitas vezes nós não imaginamos, né? Então, por exemplo, nessa questão do Carrefour, já teve o contra-ataque dos fornecedores aqui no Brasil. Que não vão mais fornecer para o Carrefour. Numa velocidade nunca vista antes, em termos de tomada de decisão. Então, a gente vive num ambiente muito mais bunny, né? Muito mais frágil, mais complexo, com situações inesperadas. Assimétrico, né? Assimétrico, fuzzy. E muitas vezes, é interessante essa sua pergunta, porque muitas vezes a dúvida e executivos costumam me perguntar muito isso, num mundo mais complexo, quer dizer, está tão fuzzy, tão doido, vale a pena a gente olhar para o futuro e estudar o futuro, já que está tudo tão imprevisível? Não é melhor concentrar no presente? Exato. E a resposta é justamente o contrário. Quanto mais fuzzy, inesperado, mais complexo, mais a gente tem que olhar o futuro e as possibilidades do futuro. Ou você fala isso porque você é estudiosa do futuro? Não, não é isso não. Eu falo isso por quê? Porque o ser humano, né, a nossa capacidade de cognição, ela é muito mais preparada, né, para pensar que o futuro vai ser parecido com o passado. Então, a gente tende a futurizar os problemas, as soluções, a tomar decisões como se fosse uma reta. Quer dizer, já passei por uma situação semelhante, vou tomar uma decisão com base naquilo que eu vivi. Então, isso é natural do ser humano. O problema é que o futuro não vai ser parecido com o passado. Então, a gente não tem como esperar uma constância, uma estabilidade nesse momento que nos permita tomar decisões com base só no passado. O que aprendemos com o passado. Exatamente. Então, a gente pode sim olhar o passado, mas pensar, explorar. O que o futuro pode vir a ser? Então, o objetivo, quando a gente fala de estudos do futuro, não é acertar. Eu não quero ir lá na mosca e saber exatamente o que vai acontecer. Eu quero pensar nas possibilidades para eu tomar uma decisão mais qualificada agora. Ou seja, ter um range ali, ter uma trave para poder chutar, para acertar melhor, né, para o futuro. E o objetivo de acertar melhor, o que é? Tornar mais eficiente a alocação de recursos? Exatamente, tornar a alocação de recursos mais eficiente, conseguir fazer inovações mais interessantes também. As empresas têm olhado muito estudos do futuro no contexto da inovação de produtos específicos, de tecnologias também, enfim. Também tem uma questão interessante, Guedes, que é um pouco uniformizar a linguagem dentro da instituição, tornar a instituição mais forte, mais resiliente perante essas mudanças todas. Por quê? Porque a gente está olhando
o que pode acontecer, todo mundo ali junto, engajado, por isso que é importante que seja um processo muito participativo na hora de construir esse futuro. Em várias instâncias da organização. E com gente de fora também. Com gente de fora. Eu acho que o importante nesse processo da gente explorar as possibilidades, né, e tomar uma melhor decisão, é justamente esse, ter a diversidade de olhares para não ter um viés. Porque senão você vai acabar fazendo o quê? Futurizando. Vamos pegar um futuro parecido com o passado. E não tem como não ter viés, né? A gente que trabalha fazendo pesquisa sabe que quem pesquisa tem um viés natural do humano. Talvez o jeito seja a multiplicidade de opiniões, né? Que ajuda a relativizar um pouco o viés. Né? Eu acho que a gente tem algumas formas de fazer isso aqui nos estudos do futuro. Eu acho que usar múltiplos métodos eu gosto muito, né? Então, quer dizer, fala um pouquinho sobre o que é isso. Vamos lá. Então, ao invés da gente, e até vou colocar uma pitada de inteligência artificial, um pouco tecnologia nisso, né? Ótimo. Ao invés da gente escolher um único método para o futuro, por exemplo, fazer só cenários, ou utilizar só um método como o Delphi, ou fazer só projeções de extrapolar o futuro, é interessante fazer uma combinação que te permita trazer mais pessoas para o processo e evitar esses vieses. Então, dando aqui alguns exemplos concretos. A gente pode usar a inteligência artificial, até IA generativa, ou System Dynamics usando inteligência artificial. É muito interessante, mas é muito perigoso você contar só, por exemplo, com uma tendência criada por inteligência artificial. Porque certamente vai te faltar ali algum olhar, alguma questão, principalmente com relação à disrupção. Acho que essa é a palavra-chave. Ela não foi treinada para disrupção. Exatamente. Então, o que entra, né, vai resultar no que sai. É isso. E certamente vai faltar alguma coisa para entrar nesse processo. Legal. Então, a gente gosta de trazer métodos, por exemplo, com especialistas como o método Delphi, que trazem toda a sua experiência, um olhar mais técnico. Método de cenários é super interessante. Hoje a gente tem análise bibliométrica de patentes para analisar tendências de tecnologia. Roadmap tecnológico. Roadmap tecnológico. Então, eu vejo, inclusive, né, que a inteligência artificial ela pode ajudar muito nesse processo, mas a gente, assim como tudo, não pode se fiar nela. Você não pode se fiar nela. Você tem que ter o componente humano e multidisciplinar também. É super importante. Por outro lado, também a gente não pode não utilizar essa ferramenta, tá certo? Não faz o menor sentido também. Não podemos. Temos que incluir. Ela, agora, é como se fosse uma chave de fenda, um liquidificador, é um instrumento, é um utensílio que tem a sua finalidade para a qual ela é matadora, mas ela, evidentemente, que não resolve todos os problemas. Exatamente. Né? Só que tem, especificamente a IA generativa, ela tem um buzz gigante, né? Tem. Como se ela... E isso me deixa, como se ela fosse resolver tudo, isso me deixa preocupado porque isso parece um interesse mercantil, um interesse econômico que está por trás desse buzz. Então, quando a gente faz uso da IA, primeiro que a gente compartilha muito os nossos dados com ela, na medida que a gente escreve um prompt, já está contando uma história para ela, e ela vai lembrar disso para sempre e vai compartilhar com todo mundo, mas você é também um produto ali, se você não está pagando nada, mesmo quando está pagando, também é um produto. Então o buzz me dá a impressão que ele é um pouco acelerado pela economia que está por trás das coisas, que me deixa preocupado com o resultado que ela traz. Saber se é totalmente isento ou se tem algum interesse econômico ali. E tem uma questão também, né, que a gente não pode tornar tão simples problemas tão complexos. É isso. Então, ela é uma das ferramentas, ela tem que ser utilizada. Inclusive, hoje, por exemplo, a gente consegue fazer análise bibliométrica de patentes com muito mais dados. Você consegue maximizar simulações, por exemplo.
Então, tudo isso é muito importante, é interessante, e trazem um conforto para a gente também, né? Do ponto de vista cognitivo. E o analista não precisa ficar também se matando, né? Exato. Agora, o tempo dele dela. é necessário, mas não suficiente. Aí a gente tem que trazer, eu acho que a gente tem que respeitar a complexidade do futuro e tratá-lo como tal, né? Quer dizer, se é um problema complexo, então a gente tem que trazer diferentes métodos. E é claro também, aí eu acho que tem um ponto interessante da complexidade do tema do futuro que você está tratando. Né? Porque estudos do futuro, a gente tem aqui um range enorme. Então, por exemplo, no Profuturo, nós já fizemos estudos para o país, o Brasil 2020, São Paulo 2040, estudo maravilhoso, extremamente complexo, mais de 40 especialistas, consulta à comunidade, vieram especialistas do exterior também. Então, aí você usa 10 métodos diferentes. Agora, por exemplo, uma empresa como a Johnson já nos contratou para a área de Oral Care para fazer uma análise sobre o futuro das tecnologias do produto fio dental. Quer dizer, uma coisa extremamente focada, específica. Então, dá para fazer ambos com as suas devidas características. O nível de agregação pode ser do país até o produto. Até o produto, exatamente. Eu acho que o que não pode é não ter, né? É não ter. O risco, que a teoria já fala sobre isso na ambidestria organizacional, né? Que é não deixar a peteca do presente cair, mas também não viver só no presente. Como é que a empresa acha tempo? Todo mundo reclama que não tem tempo para nada. Eu vejo alunos aqui em outras instituições que chegam com o notebook para trabalhar na aula, né? Que é uma pena usar o tempo para isso. Mas me parece que eles estão pressionados demais pelo curto prazo. Como é que arruma espaço para pensar no futuro? Olha, essa pergunta é super interessante e é um pouco do que a gente busca fazer até nos nossos cursos aqui na FIA, né? E na USP também, que é mostrar a importância e trazer a consciência, principalmente de quem está em cargo de gestão, cargo executivo, de que você tem que reservar, nem que seja um pequeno tempo aí do seu dia, da sua semana, do seu ano, que seja, para pensar o futuro. Ou seja, precisa ser incorporado como uma mentalidade. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, a gente vê, de fato, todo mundo muito pressionado, né, por decisões rápidas. Agora, veja, na própria pandemia, né, que as pessoas falam, é um wild card, ou seja, um fenômeno que aconteceu que não estava previsto. Primeiro que havia sinais fracos de que poderia haver uma coisa no mundo, né, e de baixa probabilidade, mas que estava já meio mapeada. Mas o principal não é isso, Guedes. O principal é que o que a pandemia fez foi acelerar tendências que já estavam em andamento. Então, a gente já via coisas, falando aqui da gestão, por exemplo, como home office, como vendas online, como os negócios digitais, como, né, toda essa questão já estava na mesa. A importância da cultura. Então, isso tudo já estava previsto, só que foi acelerado. Inclusive, tem alguns números interessantes. Por exemplo, em 8 anos, todo o comércio eletrônico, enfim, até a nossa área de educação também foi muito acelerada. Quem trabalha com série temporal hoje está com um problema, não é? Mas a gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento. As empresas que estavam pensando nessas tendências futuras se saíram bem. E as empresas que não tinham ideia, que não tinham um site, que não tinham um negócio online, que não tinha nada digital, cultura digital, morreram. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para uma tendência que viria de qualquer forma, sem pandemia ou com pandemia. O que aconteceu ia demorar mais. Então, pense, incorpore isso, reflita com a equipe. Mas a minha empresa é uma pequena empresa. Ok, faça você uma leitura. Por exemplo, hoje a gente tem sites tão bacanas e de fontes confiáveis, né? O Profuturo produz materiais sobre o futuro, as grandes consultorias, tem os institutos para o futuro aí espalhados pelo mundo, que podem dar algumas
informações interessantes que você pode pelo menos refletir. Eu estou indo no caminho daquilo que as macro tendências estão mostrando, né? Ou estou sendo resistente a isso? Ser resistente, que é um fenômeno que a gente já viu acontecer com muitas empresas grandes. Isso que me intriga. São empresas muito grandes que tinham pessoas brilhantes trabalhando. Uhum. As que existem ainda, certamente tem pessoas brilhantes que trabalham lá. Que é o caso, penso na Nokia, penso nas famosas Blockbuster e Xerox, que a gente sempre não cansa de falar nas aulas, mas também de Cirque du Soleil e tantas outras empresas que passaram por uma queda tão acentuada na sua relevância social que me deixa confuso de como que não viu esse futuro chegando, né? Esse apego ao presente, que é tão perigoso quanto não pagar imposto, né? É o tal que a gente chama na economia do path dependence, né? Quer dizer, você continua sempre fazendo a mesma coisa, mesmo porque eu também concordo com você, é impossível que não tenha, nem que fosse um visionário ali, uma pessoa que não enxergasse o que estivesse acontecendo, né? Agora tem a tal da ambidestria também, quer dizer, você tem que continuar ali com a sua vaca leiteira, produzindo o seu negócio do dia a dia, mas com um pé no futuro, já desenvolvendo inovações, pensando, fazendo pequenos projetos. Acho que essa é outra dica. Quer dizer, você não vai fazer uma mudança radical rumo a alguma disruptura, mas você pode ir se preparando, né? Então, tendo pequenos projetos, produtos, incorporando ações para se preparar para um futuro possível. Porque também a gente não tem certeza para onde que esse futuro vai. Não é adivinhação. Né? Não é adivinhação. Mas, quer dizer, está meio claro ali que algumas coisas podem acontecer. Quer dizer, onde que eu posso investir um pouco mais, como que eu posso me preparar. Então, inclusive, eu estou lembrando aqui de um caso bacana que a gente fez para o Sebrae do Goiás. Eles fizeram um estudo sobre o futuro dos clusters ou dos arranjos produtivos locais de Goiás, quer dizer, uma coisa muito mais ampla, mais macro. Para quê? Para entender possibilidades e oportunidades para eles se posicionarem enquanto consultores ou fornecendo ali educação, treinamento para aquelas áreas que seriam mais relevantes ou que estivessem mais precisando. Então, ou seja, olhar um futuro mais amplo, sempre nesse macroambiente para tomar uma decisão e começar a investir em coisas ali para frente. E eventualmente até influenciando esse futuro. Sem dúvida. A gente tem diferentes formas de olhar o futuro, então tem uma que é a de simplesmente extrapolar, então usando séries históricas. É válido, é importante fazer, eu acho que sempre que a gente tem dados, a gente precisa utilizar, mas complementar isso com o exploratório, que é muito que a gente gosta de trazer esse qualitativo com Delphi, com cenários, com interação entre pessoas, para explorar futuros possíveis. E a gente tem um futuro, uma esfera final ali, que é do futuro normativo, aonde a gente quer chegar. É claro que grandes, né, por exemplo, as Big Techs, a Petrobras, elas influenciam aquele futuro em termos setoriais. Agora, se eu sou uma pequena empresa, eu tenho um normativo ali que é a minha visão, é a visão do negócio, para onde eu quero ir. Eu não posso influenciar, mas eu posso influenciar aqui dentro do meu negócio, aonde que eu quero chegar, como eu faço para chegar lá. Aqui, que métrica que a gente podia usar como o momento adequado de ter uma equipe focada no futuro? Tamanho da empresa, complexidade, faturamento, complexidade do setor. Primeiro de tudo, faz sentido ter uma equipe focada no futuro? Faz sentido quando a gente está falando de grandes empresas, de governo, realmente que você precisa ter uma área inteira pensando nisso. É muito comum também, bacana, eu acho que é interessante ter grupos temporários, grupos de trabalho, que legal. Sabe? Eu acho que funciona bem, você não Focados precisa ter num tema. Você não precisa ter uma equipe full time pensando no futuro, até porque você pode fazer um estudo, depois voltar a ele depois de um tempo,
Mas é muito difícil hoje pensar em recursos limitados, você ter uma equipe para isso, né? Mas, sem dúvida, eu acho que essa solução de ter grupos de trabalho focados em temas ou em momentos é interessante. A gente pode também, né, pensar em ter um grupo que trabalhe com o futuro de mais longo prazo e depois se encontre de tempo em tempo para revisar. Então, assim como a gente tem o planejamento estratégico, fazer alguma coisa bem conectada com o plano estratégico também. Agora, tem algumas outras áreas, por exemplo, áreas ligadas à inovação, que aí eu acho que é o tempo todo. Talvez não se chame de futurista, futurólogo, mas são pessoas que estão ali o tempo todo, deveriam estar nessas empresas conectadas, atentas ao que está acontecendo no mercado, no ambiente, para tomar a decisão e fazer os investimentos. Você falou agora há pouco de sinal fraco, né? Early signal, né? Eventualmente. Explora um pouquinho esse conceito. O que é um sinal fraco? Um sinal fraco é um fenômeno, um acontecimento, alguma coisa que está acontecendo neste macroambiente que ainda não tomou a proporção, que a gente ainda não consegue enxergar para onde ele vai, em que proporção que ele vai, ou seja, qual é a importância e a incerteza dele em termos mais quantitativos, mais mensuráveis. Mas você já consegue capturar que alguma coisa pode acontecer ali com relação àquele fenômeno. Né? Então, no caso da pandemia, por exemplo, não tinha nenhum relatório, nada explícito, a gente fez uma vasta pesquisa sobre isso, falando que aconteceria uma pandemia em tal período de tempo. Mas, por exemplo, em Davos já estava se falando ali em algumas das reuniões que por causa dessa complexidade da população vivendo, né, em grandes centros, condições de saúde, de higiene e tal, poderia emergir alguma doença grave. Né? Então, não é uma coisa totalmente impossível, ela está ali pipocando. Né? Então, são coisas que são mais difíceis de acompanhar, mas que não são impossíveis também. O campo da militar usa bastante, né? Essa previsão do futuro e cenários, né? Porque isso pode ser uma diferença da soberania do país ou não, não? Sem dúvida, na verdade, estudos do futuro nascem no ambiente militar. De forma estruturada no ambiente militar. Então, a gente tem uma grande referência aí que é a Rand Corporation, lá nos final dos anos 50, 60, inclusive eles criaram o método Delphi. Eu vivo xeretando o site da Rand Corporation. Existe a Rand Corporation? Existe, eles super ampliaram, então não é só assuntos militares, não. Eles falam desde aquecimento global, a tecnologia, inovação, questões sociopolíticas. Muito bacana, é uma fonte muito interessante. Porque eles vêm trabalhando nisso há décadas. Décadas, eles foram precursores. E uma coisa que me deixa muito intrigado é que, a despeito desse tanto de tecnologia, de pensamento que tem, de empresas tão grandes e boas como a Rand Corporation e outras tantas, tem o famoso relatório da CIA, né? Tem relatório, todo ano tem relatório da CIA prevendo, né, o que vai acontecer naquele próprio, prevendo não, né? Antecipando a possibilidade do que pode acontecer naquele próximo ano e tudo mais. Dois grandes eventos que eles não previram são os kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial. Que assim, né, a gente sempre fala sobre isso, quer dizer, não se podia imaginar que o piloto fosse jogar contra o navio com o avião e tudo. E o 11 de setembro, trágica memória do 11 de setembro, que não se pôde imaginar que um avião ia ser utilizado como um míssil. Talvez a falta de entendimento cultural acerca desse caso aqui, entre aspas, do inimigo, talvez atrapalhe, né? Então a gente se preocupa bastante com a nossa cultura, com aquilo que podemos fazer e tudo mais como empresa, como país, mas talvez não tenhamos expandido esse olhar para a cultura do outro, né? Que pode ser um choque muito grande, né? Tem essa questão da natureza humana também, né? E trazendo isso para o ponto de vista da empresa,
Quer dizer, você pode ter um plano maravilhoso, uma visão de futuro muito bem construída, mas você tem que estar conectado na ponta lá na tomada de decisão também. Né? Então, uma grande dificuldade que a gente vê nesses processos todos, a gente trabalha com futuro e com planejamento estratégico, é como conectar a visão com a ação. Porque não adianta a gente ter essa visão super bem feita, usando métodos, usando cenários, enfim, e você não conseguir conectar isso com a tomada de decisão estratégica. Que é, no fim das contas, o que, vamos dizer, realmente importa é o ponto da decisão, né? Porque tudo mais feito bonitinho, que não se implementa de maneira adequada. Exato. Inclusive, eu falo muito isso quando a gente está numa discussão sobre cenários numa empresa ou num trabalho acadêmico, que é o seguinte: não se apaixone pelos cenários, porque eles por si só, eles não significam nada, além, né, de histórias bonitas e de um contexto interessante. Eles só se tornam realmente proveitosos e relevantes quando você usa esse cenário na tomada de decisão. No mundo. Então, por isso, inclusive, a gente tem algumas técnicas para conectar isso. Por exemplo, não aposte no mais provável, para você não ser muito ali cauteloso demais, ou no muito otimista, né? Porque você pode também investir em algumas coisas que não vão acontecer, né? Então, você tem que fazer o quê? Bom, e aí? Né? Eu tenho cenários, o que eu faço com eles? Tomada de decisão precisa ser super cautelosa e considerando todos os cenários possíveis, ou seja, uma tomada de decisão resiliente. Né? Então, tem que ser resiliente, quer dizer, qualquer cenário que vai acontecer, o que eu faço? Ah, bom, mas eu preciso investir bilhões numa fábrica e eu tenho que tomar uma decisão agora. Nem que seja a decisão, espere mais um pouco até você ver, você ter uma clareza, digamos assim, de quais desses cenários devem seguir ali. Se você não tem ideia nenhuma, pode ser uma decisão, espere um pouquinho. Então, a tomada de decisão com base em cenários, ela tem que ser super resiliente. Ela é parte do projeto futuro. Exatamente. Não pode, eu fiz os cenários, pronto, acabou. Está entregue. Está entregue. É isso. Nesse contexto, pensando do lado de quem ajuda, como a consultoria do Profuturo, por exemplo, como é que precifica um cenário? Qual é a medida de valor? Você consegue mensurar o valor daquilo que você entrega como produto? Que seja o apoio na elaboração colegiada ou relatório, enfim. É fácil precificar já com anos de experiência ou ainda é desafiador? É muito desafiador e é claro, né, vai depender muito da complexidade, quantas pessoas a gente precisa envolver, porque é um assunto que exige conhecimento específico, tanto metodológico, como também um conhecimento específico das áreas que estão sendo abordadas. Então, se você quer fazer uma coisa mais focada, você pode envolver menos pessoas, ter um grupo da própria empresa e ter um projeto pensando como uma consultoria, né, e número de horas ali dedicadas àquele projeto específico. Quando a gente vai para um São Paulo 2040, que a gente tem 40 especialistas envolvidos. Um que possa resolver esse problema. Exatamente, não tem, é super multidisciplinar. Trouxemos especialistas em mobilidade de todo o mundo, fizemos workshops, né, por toda a cidade, então fica, claro, muito mais complexo. Então, depende, eu acho que a gente faz aí muito com base nas consultorias padrão mesmo, mas eu acho que acima de tudo, Guedes, o que a gente busca é desmistificar e trazer esse mindset, sabe, para as pessoas. Começa com a consciência, como você começa com a consciência, porque fica muito, às vezes, essa coisa etérea, estudos do futuro, uma coisa. Primeiro, não é adivinhação. Segundo, qualquer um que tenha as ferramentas pode fazer, nem que seja uma pessoa na sua startup. Né? Depende do quê? Depende de você ter essa mentalidade e conhecer,
Obviamente, alguns métodos fundamentais, né? Eu sempre fico tenso com o risco de não fazer. Sim. Né? Que é esse, e que, a bem da verdade, a economia nos puxa para o presente. A economia nos puxa e as pessoas... Dia a dia, dia a dia, a gente dia é muito pressionado. Eu vejo, por exemplo, eu tenho que escrever um artigo, não sei se você passa por isso também. Quando tem a data do congresso fixada, que já falou, tem que mandar até o dia tal, é uma coisa. Quando eu falo, eu vou escrever, é outra coisa. Então, a pressão ajuda, de alguma forma, a você alinhar as suas prioridades. Quando se internaliza a necessidade de pensar sobre o futuro para não ser pego de surpresa, eu acho que isso começa a mudar um pouco a prioridade do gestor, né? Ou da gestora. Essa discussão, o papel da escola, da universidade, em ajudar as pessoas a cristalizarem essa mentalidade e a pensar sobre isso. Você acha que é relevante ou as pessoas podem aprender por conta própria? Isso acontece naturalmente? Olha, eu acho que é fundamental o papel, o nosso papel aqui, ensinando. Eu acho que tem 3 elementos. Eu acho que tem frameworks que são importantes e que se você mostra como utilizar, como fazer, a gente já dá meio que você ajuda ali a empresa a cortar o caminho, a fazer uma coisa muito complexa, de repente, de uma forma mais simplificada. Segunda coisa, eu acho que a gente traz a experiência. O que deu certo, o que não deu, o que funcionou, o que não funcionou. Benchmark. Exato. E tem um terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que é a troca de experiências do próprio grupo que está ali, seja no curso ou no que for. Do cara de mineração falando Exatamente. com a garota da Natura que fala com o outro do Eu acho que esse networking, quando a gente fala de futuro, isso se torna super rico. Futuro, estratégia, inovação de uma maneira geral, porque são temas que a gente precisa dessa multidisciplinaridade para ter resultados bacanas. Então, se você fica ali, ok, você até pode aprender métodos num livro. Estudo do futuro, eu acho que é um tema bastante difícil de aplicar sem ter alguma interação. Não é intuitivo. Então, eu acho que assim, você ler um livro e aplicar, nossa, vai quebrar muita cabeça, vai ser muito difícil. Assim como outros, né? Sim, sim. Mas ter essa experiência e essa troca também entre diferentes visões, poder desenvolver projetos, né, ou pensar futuros, por exemplo, mais macro, com pessoas de diferentes áreas, faz toda a diferença. Então, nesse caso, eu acho que é fundamental. Agora, uma vez que você já tem uma noção do que fazer, depois você não precisa ter a equipe. Você pode construir, você pode ler muitos materiais que aí sim estão disponíveis. Você pode ter ali um grupo temporário, mas para isso você já tem que ter passado por um framework prévio ali. Uma educação básica. Você tem que ter, você tem que saber o que fazer. E esse é um papel tipicamente da liderança da companhia, né? Porque isso não é emergente, né? Ele é, de alguma medida, top-down, né? Se a liderança sênior não tiver comprada com essa tese, não adianta a liderança média empunhar essa bandeira que não vai chegar em lugar nenhum. Não chega. É super importante ter esse comprometimento e essa vontade da alta liderança e que isso seja também repassado para todas as esferas. Porque quando todo mundo está envolvido e participou até de alguma forma do processo, lá na frente, quando você vai ter a tomada de decisão, não é surpresa para ninguém. A gente fez um trabalho, por exemplo, muito legal na Embrapa. Há muitos anos a gente fez o processo de planejamento estratégico conectado com o futuro. E envolvendo as 40 unidades da Embrapa também. E foi muito legal, porque foi um processo participativo. Imagina, todos ali super pesquisadores, pessoas de altíssimo nível. Isso tem um lado bom, todas contribuírem, mas também tem um lado de que cada uma vem com a sua experiência, né? Você é doutor, você sabe o que eu estou falando, né? Você acredita naquilo, né, que é a sua visão. Mas a gente vai usando esses métodos de interação entre as pessoas, de construção do futuro conjunto, que você chega a um consenso. Então, o método Delphi é muito legal para isso. Vai afunilando para o consenso. Vai afunilando. Então, você pega a opinião ali das pessoas,
dos especialistas, né, no caso, e vai construindo esse afunilamento aí, sempre com base em argumentos, quer dizer, por que vai ser assim, né? E os colegas que participam vão se convencendo dos argumentos e vão afunilando. Isso é muito poderoso, porque não tem IA nenhuma que resolva. Não tem. Não tem. E dificilmente haverá de ter, porque essa é uma construção. É uma construção. Em muitas cabeças. Inclusive de comprometimento depois. Né? Então é muito importante, porque todo mundo se sente parte do processo, como você disse, não vai ser surpresa. Chega lá na frente, não, vai ser, nós vamos seguir por esse caminho, porque consensuamos aqui. Falamos aquilo. Exatamente. E tem até uma questão de engajamento, né? Quando a pessoa se sente parte, etc. Sem e tal, dúvida. que a literatura já decanta isso em verso e prosa há muito tempo. Sim. Quando a pessoa é parte, ela é parte da decisão, ela se sente corresponsável e diminui muito a resistência. Tem uma história com a Heineken, de um tipo novo de cerveja, que o vendedor lá da ponta teve dificuldade em fazer o pitch. Porque vender Heineken é fácil, vender esse tipo de Heineken dá mau trabalho, esse tipo de Heineken não foi para frente, não porque a Heineken não era boa, mas porque o vendedor não quis fazer o pitch e gastar o tempo. Então, se ele lá na ponta não está comprado, essa conta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que se tiver um zero, não interessa quantos uns para trás tem, vai dar zero, né? Exatamente. Então, a sofisticação do business me parece que passa por aqui, né? O futuro é um quê sofisticado para o gestor, ou para a gestora. Porque o gestor ou a gestora, vamos dizer, 1.0, é aquele que é muito preocupado com o presente, que toca o bumbo de hoje. Mas esse daí está com os dias contados, porque a complexidade do mundo já não admite mais esse tipo de E se for empreendedor ou empreendedora, o negócio também está fadado ao fracasso, né? Porque aí vem você uma não nova onda consegue... tecnológica que você nem vê. Exatamente, não vai ser atropelado. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Napoleão. Metade das frases que são atribuídas a ele não foram ele, mas ele não está mais aqui para falar, que é: perder uma batalha talvez, ser surpreendido não. Então. E eu gosto muito desse mesmo. rolê de não ser surpreendido. Mas para isso, você está conectado. Está conectado, preparado para o futuro. Aliás, tem um artigo da revista de Harvard que fala sobre isso, um artigo muito bacana. Se o líder está preparado para o futuro, porque justamente o sucesso dele vai depender disso, desse mindset para o futuro, né? Dessa mentalidade de incorporar, nem que seja um pouquinho do seu tempo. Aquele que é o verdadeiro líder, aquele que vai avançar na organização, o empreendedor que vai ter o seu negócio florescendo, é aquele que incorpora esse olhar para o futuro de maneira estruturada dentro do seu tempo. Dá um jeito, porque é prioridade, nem que seja um pouquinho. E essa é, digamos assim, a ladainha que a gente repete em todos os nossos cursos, por exemplo, aqui nos nossos MBAs, porque essa não é uma disciplina, digamos assim, comum no Brasil, né? Estudos do futuro, é uma raridade. Então, como a gente tem essa especialidade aqui, a gente faz questão de ter essa disciplina e de mostrar a importância, principalmente partindo da alta liderança, de incorporar no seu dia a dia, no seu negócio, um pouquinho. Você não precisa parar de seguir a meta absolutamente, mas vá junto com a sua equipe ou no seu mindset visionário de startupeiro, que seja, ou com uma consultoria, mas de incorporar isso de fato. Os americanos têm muito mais essa tradição do que nós. Muito. Sim, tanto que no SWSX tem a Amy Webb, não é isso? Que é uma celebridade. As palestras dela são muito disputadas, como era, sei lá, 20 anos atrás, a Faith Popcorn, se eu não me engano. Sim, tinha o Popcorn Report, não é isso? Popcorn Report, sim. Então, os americanos cultuam essa possibilidade e todos os outros sinais atenuados é o maior PIB do planeta. Então, eles vêm dando certo há algumas décadas. Então, a despeito de haver críticas, que não são poucas, a forma como eles vamos dizer, lidam com a geopolítica, com tantos outros assuntos, sob o ponto de vista econômico, é uma máquina inacreditavelmente eficiente.
né? Tal como sim. a China é. Né? Uhum. E é incrivelmente eficiente. Então, outro dia, falando com a professora Marisa, nossa colega, Uhum. um aluno perguntou para ela, esse negócio de universidade corporativa, isso daí dá dinheiro ou isso daí é mais uma coisa? A resposta dela foi brilhante. Ela falou assim, olha, o Itaú tem. É. Se um banco tem, então já é um sinal indireto de que sim, eles fizeram Ou bastante seja, coisa. quem faz, Quem faz tá tá tudo certo. tá Então, tudo certo. no mínimo, você devia considerar essa sim. possibilidade. Professora, eu não tenho palavras para descrever o meu prazer de te ouvir. Então, muito obrigado por essa aula que você nos deu. Muito obrigado por estar aqui conosco. E, turma, é esse o tipo de discussão que a gente quer promover, tanto nos MBAs da FIA, quanto no nosso pós-MBA USP. Essa discussão razoada, profunda, a respeito de temas que são importantes para a gestão. O nosso país precisa de todos e de todas as pessoas, porque o que temos para construir é infinito. Então, há países que já são muito avançados economicamente, socialmente, e cujas oportunidades vão variando. As nossas oportunidades são muito grandes, principalmente para aqueles que estão melhor preparados. O pós-MBA da USP tem essa aspiração, ajudá-lo e ajudá-la a se preparar melhor para um futuro que ainda não chegou, mas que a gente pode influenciar. Professora Renata, muito obrigado. A palavra é sua. Eu quero agradecer, adorei o nosso papo, nossa conversa aqui. E quero agradecer também, né, quem estiver aqui nos ouvindo, estarei à disposição e vamos pensar o futuro, que isso é super importante, se preparar. Quando o futuro chegar, já esteja preparado. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, gente. Um abraço para vocês e até a próxima.